Fala traders! Seja muito bem-vindo para a nossa quarta e última aula do módulo 1, iniciando do zero em opções binárias. Então, já prepare o papel e a caneta, porque essa aula é muito fundamental aí para sua trajetória no trade, tá bom? Então vamos lá, rapaziada, vamos dar início aqui à nossa aula, tá? A nossa última aula do módulo 1. É uma aula muito importante, tá? Sobre quadrantes, que você vai levar aí por toda a sua trajetória como trade, tá? Então vamos lá. O que é quadrantes, tá? Questão 1. Quadrantes nada mais é que a divisão de um candle em pequenas partes, mais conhecido como vela. Então sempre quando eu falar para vocês candle, significa que é velas. Ou velas também, o tradicional que eu uso, né? É o candle, tá? Então, nos possibilita uma maior facilidade para acompanhar o preço e também o horário. Além disso, baseamos em algumas estratégias usando os quadrantes. Então, assim, várias estratégias que nós vamos utilizar é relacionado a quadrantes, tá? Então, por exemplo, se eu tenho uma estratégia para M5, se eu falar para vocês, galera, é a terceira vela do quadrante M5. Então, quer dizer que é a terceira vela M1. O quadrante é extremamente importante no nosso futuro dentro do mercado para as estratégias avançadas que eu irei ensinar. Então, assim, essa aula é muito importante vocês pegar e decorar ela, assistir várias vezes, porque praticamente todas as estratégias que nós vamos utilizar, vai utilizar o quadrante, tá? O quadrante é muito importante. Então, vamos seguir aqui, tá? Questão 2 aqui, tempo de velas. Questão 2, tempo de velas ou candle, que seria, no caso, candle seria as velas, tá? Então aqui repare que nós temos a vela de M1, tá? Essa vela aqui seria, aqui é um desenho de uma vela de M1, M5, M15, M30, H1 e H4, tá? Perfeito? Então, por que você tem que entender o que é velas, tá? No caso, porque as operações são baseadas em tempos. Então você tem que saber a diferença de cada tempo, entendeu? Então nós temos aqui a vela de M1, a vela de M5, M15, M30, H1 e H4. O segmento aqui no tópico 2. A vela de M5, a cada 5 em 5 minutos, no tempo cheio do relógio, vai nascer uma outra vela. Então, aqui, por exemplo, na vela de 5 minutos, a cada 5 minutos, por exemplo, 4 horas, nasce uma nova vela M5. Então ela vai finalizar 4 e 5. Aí 4 e 5 nasce outra vela M5, que finaliza 4 e 10. E assim sucessivamente, tá? Então percebe-se que aqui, que a cada vela de 5 minutos, ela tem um tempo cheio no relógio, né? Que vai vencer uma nova vela, que vai nascer uma nova vela, tá? Aí aqui M15, que o M15 seria no caso de 5 em 5 minutos. Então, por exemplo, para fechar uma vela cheia de 15 minutos, nós precisamos ter 3 velas cheias de 5 minutos. Então, por exemplo, 4 horas nasce uma vela de M5, 4 e 5 fecha ela e nasce outra, que vai fechar 4 e 10. E 4 e 10 nasce outra que fecha 4 e 15 no quadrante M15, que seria a última vela do quadrante M15, que é uma vela de M5. Parece meio complexo, mas logo vocês pegam a visão, tá? Então, por exemplo, aqui, vamos voltar aqui, o quadrante aqui em M1, tá? Quadrante M5, o quadrante M5, repare que essa vela aqui, ó, é uma vela cheia de M5, que ela é fracionada por 1, 2, 3, 4, 5 velinhas de M1. Então percebe-se que essa vela aqui fez esse movimento aqui de M1 para construir essa vela aqui, tá? Então basicamente é o que? Uma vela de M5 era destrunchada por 5 velas de M1, entendeu? E o M1 a cada 1 minuto é uma vela nova, tá? Do relógio. Então vamos dar continuidade aqui. Deixa eu pegar o outro tópico aqui.
Então percebe-se que então os quadrantes nada mais é que uma vela grande fracionada em pequenas velas. Foi o que nós acabamos de ver ali em 5 minutos, tá? Que é a vela de 5 minutos que tem as velinhas de 1 minuto. Então, ou seja, se o quadrante da vela M5 que vimos anteriormente, mas também tem a vela de M15, M30, H1 e H4, tá? Então você procure, assim eu vou falar para vocês, pausar a aula e ir no gráfico procurar exemplos, tá? Pega uma velinha de M5 lá e procura exemplo no gráfico em M1 ou em M15, no tempo de M15, procura depois em M5, tá? Que assim vocês vão pegar um feeling de mercado, como nós falamos, né? O tempo de tela, tá? Então, seguimos aqui. Vamos para a segunda parte, né? Acabamos de ver o quadrante M5, então vamos ver agora o quadrante M15, tá? M15 nada mais é que uma vela cheia de M15 dividido por 3 velas de M5. Então no caso aqui, essa vela M15 precisou de 3 velas M5 para ela ser construída no formato dela, entendeu? Então repare aqui que essa vela aqui ela fechou negativa, mas as outras duas velas fechou positiva, deixando praticamente esse pavio aqui, ó, para nós, em M15, tá? Esse daqui é um quadrante M15. Quadrante M15, ela constitui por 3 velas de M5, que eu já mostrei para vocês lá no começo da aula. Então, repare aqui que os quadrantes M15, apresentado por 3 velas de M5, porque cada vela tem o tempo de 5 minutos, como eu falei. De 5 em 5 minutos nasce uma vela M5. Então, a cada 3 velas M5, forma uma vela M15, tá? Então, seguimos aqui. Terceiro tópico também, né, que também é muito importante, que é o tempo de M30. Usamos bastante, tá? Nós que opera M5 e M15, praticamente, nós usa bastante o time de M30 para analisar. Nunca tomamos decisão em tempo de M15, de M30 e nem M15, tá? Isso vocês vão ver nas aulas mais avançadas. Então repare aqui que essa vela aqui, ela é uma vela de M30. Para ela se formar, precisou de 2 velas M15. Então, se nós estivermos umas operações ao vivo, e eu falar, rapaziada, é a segunda vela do quadrante M30. Então, é a segunda vela, no caso seria essa vela aqui. Ah, primeira vela do quadrante M30 tocando. É a primeira vela de M15. Vai ficar meio complexo, mas vocês vão pegar o jeito, tá? Então, repare que essa vela aqui é uma vela cheia de M30. Ela precisou de 2 velas de M15 para ser constituída. Então, rapaziada, voltando aqui, precisamos de 2 velas M15 para constituir uma vela M30, tá? Então, vamos pular para o próximo tópico aqui, ó. O quadrante M30 é representado por 2 velas de 15 minutos. Eu acabei de falar para vocês que o quadrante M30 precisa necessariamente de 2 velas de 15 minutos. Então, até aí tudo bem. Aí vamos ver também que é bem importante, que nós usamos bastante também, que é o quadrante de H1, tá? Quadrante de H1. Assim como o M30, nós nunca vai tomar a decisão em H1, mas sim a gente vai ter uma base de preço em H1 por ser um tempo gráfico bem forte, entendeu? Eu costumo usar topos e fundos referência em H1, tá? Então, por exemplo, se eu tenho um topo H1 dentro do tempo gráfico de 2 horas e 30 e ele é um ponto referência e eu tenho umas linhas LT passando, fazendo um ponto X que é muito forte, se o preço tocar lá esticado, eu posso abrir uma operação de venda usando H1 topos, usando fundos e topos de H1 como ponto referência, entendeu? Mas nunca vamos tomar decisão em H1. Voltando aqui então, o quadrante H1, ele nada mais é que assim ela precisa de 2 velas M30 para fechar uma vela de H1, tá? Então, o que eu posso passar para vocês seria isso, tá? E peguem o gráfico e vão olhar no gráfico os
os tempos gráficos para você pegar tempo de tela, tá? Dessa forma, assim, você vai vai ter mais tempo de tela e visão gráfica, o que o preço está falando para nós, tá? Então, abre aí a sua corretora e vai para frente do gráfico e fica olhando, só olhando a movimentação do preço em M5 e depois pula para M1, depois pula para M15, aí fica olhando M5. Então o que eu tenho para passar para vocês é isso. Fiquem todos com Deus aí. Abraço, até a próxima aula. E eu voltei, tá? Esqueci de passar um outro tópico importante para vocês aqui em relação a quadrantes, tá? Que é nada mais é que o tempo da primeira vela do quadrante, da segunda e da terceira vela do quadrante, principalmente em M15, porque é o que nós mais trabalha, porque é os M5. Então vamos lá, ó. A primeira vela do quadrante M15, todas as primeiras velas dos quadrantes M15 vai abrir sempre meio-dia, nesse exemplo, meio-dia e 15, meio-dia e 30 e meio-dia e 45. As primeiras velas dos quadrantes sempre vai ser de 15 em 15 minutos, entendeu? Por quê? Porque elas são as primeiras velas de M15, e isso olhando em M5, tá? A segunda vela de quadrantes M15 vai ser sempre meio-dia e 10, ou 1h10, meio-dia e 20, ou 1h20, não necessariamente meio-dia, entendeu? Mas depende da hora que você estiver olhando o gráfico. Então, meio-dia e 35 e meio-dia e 50. Esses finais aqui, 05, 20, 35 e 50, são as horas, né? O término das horas. Então, sempre com fechamento nesse padrão aqui, 5, 20, 35 e 50, é a finalização do segunda vela do quadrante M15, tá? E fechamento de vela M15, que é a terceira vela do quadrante M15, no caso, seria o quê? Meio-dia e 10, meio-dia e 15 e 25, meio-dia e 40 e meio-dia e 55, que é o início da vela, da terceira vela, né? Parece meio complexo, mas vocês vão entender. Meio-dia e 10, ela inicia a nova vela da terceira vela de quadrante M15, entendeu? Meio-dia e 25 também inicia a próxima vela final M15, que ela vai fechar meio-dia e 30, entendeu? Então, esse ciclo aqui ele se repete, tá? Horas após horas. Então, repare que a primeira vela do quadrante M15, ele sempre vai iniciar com 00, 15, 30 e 45 aqui no relógio. Por exemplo, agora 7h20, tá? 17h20. Então nós temos aqui, nesse exato momento, lá no gráfico, acontecendo o quê? A segunda vela do quadrante M15. Está nascendo agora. Para finalizar, meio-dia e 25, que inicia a terceira vela do quadrante M15. Tá? Isso de 5 em 5 minutos. E observação. No final, meio-dia, final 55, que no caso seria o fechamento de horas, ninguém opera, tá? Porque já é fechamento de H1 e geralmente dá uns estouros de vela, entendeu? Então, seria esse também o que eu teria para passar para vocês. Então, no caso, a primeira vela do quadrante M15 seria a vela da direção. A segunda vela do quadrante M15 seria o pullback. E a terceira vela seria a retração, entendeu? Essas linguagens técnicas, direção, pullback, retração, vocês vão aprender também ao longo do percurso que vocês vão percorrer aqui comigo. No caso, seria isso daí mesmo que eu teria para passar, que eu esqueci de passar para vocês ali na aula, tá? Então, fechou? Tamo junto.